conclui inquérito do acidente que matou o músico de 21 anos em Sorocaba. E trata-se, sim, de um homicídio doloso. A falta de asfalto em bairros de Sorocaba e Votorantim causa transtornos aos moradores. E entra prefeito, sai prefeito e não resolve nada. Já no bairro Newton Torres, em Sorocaba, a reclamação é por conta do mau cheiro vindo de uma fábrica. A Associação Mata Ciliar de Jundiaí conta com um novo morador, uma onça pintada. Olá, boa noite. Suspeito de ter provocado o acidente de carro em Sorocaba, que acabou com a morte do jovem Fausto, não deve responder mais por homicídio culposo. Agora, Romualdo deve responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. E com isso, ele pode ir a júri popular. Os pais da vítima estiveram na delegacia hoje pela manhã. Veja a reportagem. A saudade dos pais mostra que a tristeza não vai passar tão cedo. 9 dias depois do acidente, a polícia concluiu o inquérito. A principal novidade é a mudança do tipo de crime, de homicídio culposo para homicídio doloso, ou seja, com a intenção de matar. Nós trabalhamos em cima de provas. E as provas que foram coletadas nos dão a plena segurança jurídica de dizer que trata-se, sim, de um homicídio doloso. Segundo o laudo da perícia, o motorista responsável pelo acidente, Romualdo Fernando Siqueira, teria avançado 3 sinais vermelhos e estava a aproximadamente 120 km por hora. Impacto que arremessou o carro do músico a 13 metros de distância. Ainda segundo o laudo, o carro de Fausto estava entre 2 veículos. Assim que o semáforo abriu, o primeiro carro conseguiu passar. Fausto, que vinha logo atrás, foi atingido. As outras pessoas que estavam nos veículos foram as testemunhas essenciais para a conclusão do inquérito. Os 2 jovens que estavam no CRV ouviram um estrondo, um barulho muito forte e, virando a cabeça, viram o carro de Fausto rodopiar por algumas vezes na pista, já na Antônio Carlos Comitre, quando o Fausto tentava atravessar e dobrar à esquerda, porém o sinal estava verde para Fausto, assim como estava verde para o CRV que passou. Romualdo já respondia por outras infrações de trânsito em Votorantim e poderia perder o direito de dirigir. Ele tinha 6 multas, dentre elas 2 por excesso de velocidade. E desde 2011, a Ciretran de Votorantim está aguardando que ele apresente a defesa numa dessas multas aí, para que depois, após a defesa dele, ele possa e deva, ser suspenso do direito de dirigir. O motorista foi preso no dia do acidente. As imagens da câmera de monitoramento da Urbis registram o momento em que o carro de luxo passa em alta velocidade na Avenida Antônio Carlos Comitre, no bairro Campolim. Ele fugia da polícia depois de ter abastecido o veículo e não pagar. Agora a polícia vai entregar o inquérito à justiça. Começou a se fazer justiça, né? Eu acho que é justo que ele responda pelo que ele fez. Ele assumiu o risco e matou meu filho aos 21 anos. Muito triste. Comissão da Câmara Municipal de Sorocaba de Educação, Saúde Pública, Juventude e Idosos realiza mais um dia de visita surpresa. Os vereadores estiveram em várias alas da Santa Casa. Questionaram a demora do atendimento no setor de oncologia e radioterapia. Pacientes que esperavam por vagas foram ouvidos. Em Jundiaí, aproximadamente 100 frascos de lança-perfume, porções de maconha e um soco inglês foram apreendidos durante a operação da Guarda Municipal e da Vara da Infância e Juventude da cidade. Segundo a GM, a ação foi realizada em 3 bairros. Durante o patrulhamento na Vila Rio Branco, 2 adolescentes que estavam com os produtos foram apreendidas e liberadas aos pais. Nossa equipe de reportagem foi chamada por moradores do Sorocaba e Votorantim para mostrar os problemas que enfrentam pela falta de asfalto. Veja a reportagem. A rua liga o centro à Vila Hortência, na zona leste de Sorocaba. O movimento é intenso durante todo o dia. Só que os motoristas que passam por aqui precisam redobrar a atenção para desviar desta caixa de manutenção de água e esgoto, que está acima do nível da rua. Quando os carros passam,
bate nesse tampão de bueiro, aí faz o maior barulho. E a gente está dormindo, acorda com aquele barulhão, assusta. Escape ficando aqui nesse bueiro, tanque furado do carro. E bastante, sai fogo desse tampão aí. Quando passa os carros assim, sai fogo. Além desse problema, os moradores também reclamam das ruas de paralelepípedo. E muitas coisas acontecem, né? É uma coisa muito difícil. A minha esposa já caiu, né? Eu já vi várias pessoas cair também. E muito ondulação, carro para andar, principalmente moto. É difícil para andar nessa rua. E entra prefeito, sai prefeito e não resolve nada. No Jardim Europa, em Votorantim, moradores também entraram em contato com a nossa redação para denunciar os problemas do bairro. Há obras inacabadas há quase 3 meses. Nesse trecho, as bocas de lobo estão entupidas. Em dias de chuva, a lama é tanta que chega a comprometer essa rua. Não tem manutenção, tá asfalto abandonado, com muito buraco, limpeza, vários locais com muito entulho. E é descaso da prefeitura, né? Parte da escada que liga o bairro à Vila Pedroso não tem corrimão. Quem precisa passar por aqui se arrisca. Já vi até pessoas de idade escorregar nessa escada, que é muito irregular e é usada bastante pela população. E gostaria que fizesse um muro de arrimo aqui, fizesse um serviço bem feito, um serviço que ficasse, entendeu, correto e ficasse mais bonito. A Taíde tem os comprovantes das reclamações que fez na prefeitura. Enquanto o jogo de empurras acontece, as obras continuam paralisadas. Eles têm que fazer alguma coisa por nós, porque se chove, dá sol e continua a mesma coisa, a gente fica até quando assim? Prejuízo para quem tem comércio por aqui. Dona de uma loja de roupas, Patrícia sente no bolso o descaso com o bairro. Com esse barro, o cliente vai descer aqui, acaba escorregando, suja o pé, aí fica com vergonha de entrar. Tá difícil. Eles abandonaram aqui. Aqui não existe Jardim Europa. A nossa produção entrou em contato com o SAI de Sorocaba, que nos informou que uma equipe de manutenção irá até o bairro Vila Hortência para definir os reparos a serem realizados. Também entramos em contato com a Prefeitura de Sorocaba e Votorantim, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. Você também pode nos enviar sugestões de reportagens pelo telefone 15 32 388804 ou pelo nosso site, que é tvsorocaba.com.br. Falando em sua participação em nossos telejornais, nós também recebemos a solicitação dos moradores do bairro Newton Torres, em Sorocaba. Eles convivem com mau cheiro vindo de uma fábrica que fica no local. A suspeita é de que o forte cheiro seja da fumaça que sai dessa empresa de materiais recicláveis. Dona Dijane conta que tem dias que não consegue nem ficar com a janela de casa aberta. O filho precisou tomar medicamentos por conta do odor. Uns 2 meses atrás ele tinha que fazer uma cirurgia e uma semana antes era aquela tosse seca. A médica foi e passou antialérgico para ele porque era tosse alérgica. Os moradores suspeitam da fábrica, pois antes da instalação da empresa, o problema não existia no bairro. Antigamente não tinha esse cheiro. Depois começaram a derreter plástico aqui, esse plástico do velho, aí eles derretem e faz peça, sabe? E esse cheiro sai na fumaça, é uma fumacinha quase invisível, mas é uma fumaça. As crianças e idosos são os que mais sofrem. Tem dia que eu tenho que pegar minha menina e levar na minha mãe, por causa do cheiro. Mas eu tenho que comprar aparelho de inalação para usar nela, porque é muito forte o cheiro, é demais. Precisa ser averiguado se é só um cheiro, se o cheiro é proveniente de algum gás tóxico, de onde vem, né? Isso aí precisa ser averiguado. A empresa recebeu nossa equipe, mas não quis gravar entrevista. A diretoria informou que a empresa fabrica plásticos a partir de resíduos industriais e que possui todas as licenças da CETESB. Quanto ao cheiro, informou que a fábrica está instalada em um corredor industrial rodeado por várias empresas do mesmo segmento. Mesmo assim, os moradores cobram resposta de fiscalização por parte da prefeitura. Já procurei 155, reclamação do munícipe. Falaram que vieram fazer uma fiscalização, me mandaram uma carta depois de uns 2 meses, mas fiscalização mesmo eu não vi nenhuma, porque o cheiro continuou o mesmo e o barulho mesmo, ou seja, para mim não serviu de nada.
Olha só, e a Prefeitura de Sorocaba informou que a responsabilidade pela fiscalização é da CETESB. Nossa produção também entrou em contato com a CETESB, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta, mas vamos continuar mostrando esse problema até que ele seja resolvido. E um outro telespectador também fez questão de participar do nosso telejornal e nos enviou fotos de um caminhão que entalou ao tentar passar embaixo do viaduto dos ferroviários que dá acesso à Avenida Afonso Vergueiro, em Sorocaba. De acordo com a Urbis, empresa que administra o trânsito na cidade, o veículo ficou preso por aproximadamente 2 horas e foi retirado com a ajuda de um guincho. E ainda sobre trânsito em Sorocaba, neste fim de semana, um guincho bateu no poste da unidade de pronto atendimento em construção no bairro do Éden. Com o impacto, o caminhão chegou a tombar. De acordo com a assessoria da Prefeitura, a rede elétrica não estava ligada e o acidente não deve dar prejuízos aos andamentos das obras. Por sorte, ninguém ficou ferido. E ainda no bairro do Éden, hoje à tarde, um caminhoneiro perdeu o controle do carro, do veículo, e derrubou um outro poste. A pista ficou interditada e os fios chegaram a pegar fogo. Ninguém ficou ferido. Um homem foi preso suspeito de roubar a carga de um caminhão na rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba. Segundo a Polícia Rodoviária, o veículo que transportava refrigeradores saiu do Rio Grande do Sul com destino à região de Campinas. O motorista do caminhão foi deixado em Araçoiaba da Serra. O suspeito que roubou o caminhão já tinha passagens pela polícia e também por roubo de cargas. Ele foi detido e permanece à disposição da Justiça. Outros homens que participaram da ação estão foragidos. Homem e mulher são feridos a facadas em Piedade. De acordo com a polícia, o principal suspeito do crime seria o filho do casal. Segundo os policiais, as vítimas deram entrada na Santa Casa da cidade e não disseram saber o motivo da agressão do filho. Eles alegam que ele teria problemas psiquiátricos. O jovem, que é maior de idade, foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. E um caso parecido foi em Sorocaba. Um homem foi preso suspeito de esfaquear o padrasto na Vila Aro. De acordo com a polícia, houve um desentendimento entre eles. A vítima, ferida nos braços, foi encaminhada ao hospital regional. O suspeito foi levado ao CDP de Sorocaba e vai responder por tentativa de homicídio. E um menor de 14 anos tentou agredir a própria mãe com uma faca em Sorocaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, o adolescente teria problemas mentais e precisou ser encaminhado a um hospital. Apesar da violência, a mulher não foi ferida. Um boletim de ocorrência foi registrado. Pai e filho foram presos no bairro Jardim Vitória, em Mairinque. De acordo com a Polícia Militar, o pai foi detido por suspeita de porte ilegal de armas e o filho suspeito de agredir a mãe. Ainda segundo a polícia, a vítima contou que o marido estava descontrolado e teria ameaçado com uma arma de fogo e que o filho teria agredido. Na casa foram encontradas uma espingarda calibre 36 e 8 cartuchos de munições. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça. Para falar sobre esse assunto, converso agora com o psicólogo Daniel Hidalgo. Daniel, boa noite, obrigada pela participação. São filhos agredindo os pais assim com uma facilidade que impressiona. O que se deve a esse comportamento, na sua opinião? Boa noite. Acho que a primeira coisa que a gente deve observar nesse comportamento é o contexto de cada um deles. Não dá para a gente definir todos eles juntos, mas normalmente eles estão relacionados a alguma falta de limite. O limite do respeito na relação tem que ser construído desde o começo dela. E às vezes faltam esses limites. Os pais hoje têm medo de falar não aos filhos, de impor o que eles precisam fazer? Sim, parece que sim. Por bastante tempo foi ensinado que não se devia proibir os filhos de fazer algumas coisas, e isso parece que ficou incutido na cabeça de alguns. Mas, infelizmente, porque agredir uma pessoa estranha já é complicado, né? Uma faca, como nós vimos aí. Agora, a própria mãe, o próprio pai, fica mais complicado ainda. Você acredita que o ambiente vai ajudar? Ou a pessoa se torna má porque quer? Não. Nós vivemos em uma relação direta com o ambiente. Nós não somos livres do ambiente. Nós tomamos decisões, mas se o ambiente é equilibrado, vai ser muito mais difícil que a criança ou o adolescente haja com desequilíbrio.
O desequilíbrio no ambiente precede um desequilíbrio na pessoa. Agora a gente percebe que tem muitos pais perdidos hoje, né? São drogas que atraem os jovens, a questão de fazer o mal é bonito, aparece no grupo. Qual que é a orientação que o senhor dá para os pais com filhos adolescentes, para que eles percebam o erro e aprendam a receber o não sem nenhuma revolta? Temos que trabalhar regras. Nós temos que trabalhar regras, temos que deixar claros os limites, muito simples. Poucas regras, mas regras bem definidas. Não pense você que colocar regras é não ser amigo dos filhos. Alguns pais estão preocupados em serem amigos. E nisso eles acabam achando que não devem colocar limites. E aí acabam perdendo o diálogo sempre é ainda a melhor saída. Explicar o porquê sim e o porquê não. Sim, explicar, mas não ser frágil nessa explicação. A menos, claro, que você se perceba errado, que você perceba que ele tem razão. Não há nenhuma fraqueza em assumir que você está errado, que você está enganado. Mas isso deve ser feito com diálogo, isso deve ser feito de forma clara. Tudo tem que ser claro, tudo tem que ser entendido, bem explicado. Limite. Obrigada pela participação aqui. Obrigado a você. A terça-feira deve amanhecer ensolarada, mas há previsão para pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 20 e 31 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Araçoiaba da Serra, as temperaturas variam entre 19 e 31 graus. Itapetininga registra máxima de 30. Em Ibiúna, as temperaturas ficam mais amenas. Mínima de 17, máxima de 29 graus. Máxima de 33 para Jundiaí. A Associação Mata Ciliar de Jundiaí conta com um novo morador. Trata-se de Romeu, uma onça pintada que veio de Roraima. Agora o Romeu está assim, descansando, se espreguiçando todo. E o repouso é merecido, né? Afinal, a onça pintada viajou por mais de 4.800 quilômetros para chegar até aqui. A Associação Mata Ciliar em Jundiaí, que já trabalha com 80 felinos. A onça vivia há 13 anos na cidade de Normandia, em Roraima. Ainda filhote, foi encontrada pelo Exército Brasileiro e criada no batalhão da cidade. Entretanto, o local perdeu a licença para ficar com o animal e há um ano procura um novo lar para Romeu. Nós já tínhamos uma parceria, um conhecimento dos setas de Roraima. Nós trouxemos uma fêmea recentemente e foi quando nós soubemos da existência desse macho que eles estavam procurando local para adequá-lo. Mas transportar um animal desse porte não é fácil não. De Roraima a São Paulo veio de avião e do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, a Jundiaí, o transporte teve que ser de caminhão. O veículo foi disponibilizado pela concessionária responsável pela rodovia dos Bandeirantes. Todo cuidado, até na velocidade que o caminhão vem pela rodovia, as manobras que o motorista tem que fazer com o caminhão, tudo isso a gente tem que levar em conta para manter o bem-estar do animal. E na chegada o cuidado continua. Ele demora um pouquinho, mas logo entra na nova casa. Ele nunca pisou na grama, ele nunca pisou numa areia, ele nunca pisou na terra. Então aqui ele vai ter bastante oportunidade de se exercitar, subir nos troncos, escalar uma árvore. No local, a onça deve ficar por cerca de 20 dias e depois se transfere para este outro, bem maior. Além dessa nova casa, a vida do Romeu pode mudar ainda mais. A ideia dos cuidadores é encontrar uma Julieta para ajudar na reprodução da espécie que está ameaçada de extinção. E 13 anos para uma onça pintada ela pode estar saindo um pouco do seu perfil reprodutivo. De qualquer forma, é um animal que deve ser juntado com uma fêmea. E para quem trabalhou duro para trazer a onça para cá, só um sentimento: o de dever cumprido. Acho que ele vai ter uma vida bem melhor, eu estou bastante feliz com isso. Seja bem-vindo, Romeu. O Noticidade termina aqui, fica agora com o SBT Brasil. Amanhã cedinho, confira o Noticidade Manhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite.